Gênesis 1, 31. Gênesis 1, primeiro. 31. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, ele inicia lá no comecinho, né? No princípio, aí Deus viu que a terra era sem forma, aí Deus fez a terra, aí Deus fez a água, aí Deus formou a relva, aí Deus fez, e como Deus trabalhou, né? Tudo com o poder da palavra, Deus foi criando. O início de Gênesis vai falando que tudo ele criou, ele formou, ele fez. Aí no versículo 1:31 diz: e Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã o sexto dia. Então ele fez tudo isso nos 6 dias. Assim, continuando, assim foram concluídos os céus, a terra com todos os seus elementos. No 7º dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor inicialmente vai e coloca em prática algo que ele tinha feito, um plano maravilhoso, o plano de se criar tudo, se criar os filhos dele e criar um lugar para onde os filhos dele pudessem ficar. Então Deus vai ali, faz um plano, coloca em prática aquilo que ele planejou para criar o homem. Depois foi lá e abençoou, e aí no finalzinho, depois que ele olhou tudo, ele foi lá e descansou. E olhando desta forma, eu fico olhando às vezes como nós não seguimos o exemplo do Senhor. Porque nós às vezes queremos fazer tantas coisas. Primeiro, onde nós erramos, nós não planejamos. O Senhor, tudo que Ele faz muito minuciosamente planejado. Então não dê um passo na sua vida sem você não ter planejado. E se o Senhor não der um ok, também não execute-o. Nós precisamos da palavra do Senhor para executar e darmos o primeiro passo. Senhor, eu quero fazer isso, eu faço. Enquanto Ele não falar, você não faz não. É sinal que é momento de esperar. Mas na hora que ele falar assim, o amém vier, vai lá, filho, é isso mesmo, você faça, planeje e coloque em prática o planejamento. Nós muitas vezes queremos fazer tantas coisas, mas dali a pouco nós acabamos nos atrapalhando porque não planejamos. Queremos fazer, já coloca os pés pelas mãos, e aí dali a pouco nós estamos cansados. Deus precisava descansar? Será que Deus precisava descansar? Diz aqui que depois que ele fez tudo, nesse dia ele descansou de toda a sua obra. Deus precisava descansar? Não precisava, gente. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é maravilhoso. Deus é o único ser maravilhoso. Ele não precisa passar por quê? Porque nada do que ele venha fazer vai trazer um peso sobre ele. Então Deus não precisa. Mas por que ele descansou? Porque diz na palavra, para deixar como exemplo, para que nós possamos também planejar as coisas nas nossas vidas e há um momento o quê? De descansar. E eu começo essa palavra dizendo que algo me incomodou esse final de semana, que foi a ligação do pastor, logo depois que acabou o culto aqui no domingo à noite. Eu estava lá em casa ajeitando as coisas, meu celular até inclusive... Eu falo que Deus, gente, Deus age de um jeito que eu não conto para vocês. Porque não era para eu ter visto a ligação. Porque ainda estava no mudo. Que eu chego aqui na igreja, ponho o meu celular no mudo e esqueci de tirar. Mas fui ver sei lá o quê. Quando eu olho do ladinho ali da cama, que estava carregando, eu falei, olha, o pastor me ligando. Eu não ia ouvir. Peguei, liguei, atendi. Oi, pastor. Eu falei, então, querida, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas tá tudo bem mesmo? Eu falei, tá. Ele falou assim, poxa, te achei tão cansada assim, expressivamente cansada. Eu falei, eu tô cansada. E fui explicar a leva de sexta para domingo como eu não parei.
Sexta-feira nós viemos aqui à tarde, fomos lixar todos os... Gente, dá um trabalho lixar, hein? Vocês pegaram já, né, Ju? A Ju quem ajudou, a Tabita ajudou, a Gabriela ajudou. Não, trabalho, lixar, madeirinha. Depois eu ainda nem continuei, que depois eu fui pregar. Aí parei ali, fui estudar um pouquinho mais. Saímos daqui mais tarde na sexta, aí sábado de manhã já tinha um compromisso, voltei, fui para casa, tinha gente me esperando, não pude nem atender muito tempo lá, que foi o meu filhote que apareceu em casa para levar um convite, meu filho Gelder vai casar, e aí eu estava toda feliz, mas nem pude dar tanto tempo para ele, porque eu precisava voltar para cá, porque eu tinha os jovens à tarde e à noite ainda a conferência dos casais. Saímos daqui mais tarde da conferência dos casais, fui para Biritiba Mirim, cheguei na chácara da minha irmã, meia-noite e alguma coisa, o povo tudo esperando a gente, mal dormi, porque eu ainda estava meio agitada. Aí eu tô com o propósito de correr quase todos os dias, dei uma corridinha de 4 quilômetros lá para o Biritiba, volto, tem churrasco, você conversa um tiquinho, daqui a pouco vem correndo, mal parei em casa, larguei as coisas em casa, venho para cá para o culto, então eu estava morta. Esse foi o meu resumo, eu estava assim, e aí eu notei, quando ele falou, eu notei assim, falei, puxa, que correria, eu não parei, eu não descansei. O outro final de semana também teve várias coisas. E aí eu fui dar uma olhadinha na minha agenda, eu tenho um monte de coisa marcada, eu fico olhando, será que eu não preciso de um tempinho para descansar? Será que às vezes a gente não se coloca a fazer tantas coisas? E eu não estou falando da obra do Senhor, porque eu amo fazer a obra. Mas nós mesmos, no nosso dia a dia, será que você não consegue? Será que nós não precisamos olhar para nós mesmos e começar a dar uma olhada na forma com que nós estamos planejando o nosso dia? Será que nós conseguimos tirar um tempinho de descanso? Eu não estou falando só do sono restaurador. Estou falando às vezes de ser simplesmente um descansinho, parar, dar uma paradinha na mente. Às vezes a gente está muito nisso, sobre toda essa correria. E nós precisamos ter esse tempo. E dando uma olhada na forma com que as pessoas falam do seu dia a dia, há algo sobre uma certa inversão de valores que não é bom. Antes, as pessoas serem um pouco mais tranquilas, era alguma coisa positiva. Agora, positivo é ser hiperativo. Aquele que não para, aquele que é pau para toda a obra. Não, eu não paro, comigo é assim, estou na pegada e não paro. E a pessoa não para. A pessoa, ela tem compromisso da hora que acorda, da hora que dorme. Quando ela não consegue encaixar mais coisa, ainda até na hora que era para se dormir. E as pessoas são elogiadas por isso. É overworking, eu não sei como é que chama, aquele que trabalha demais, é um workaholic, isso, que é o doidão por trabalho. E o pessoal fala, aquele ali sim, hein? E são elogiadas as pessoas, essas pessoas que sim, se matam de trabalhar, que não param. Mudou. E aí eu fico olhando, por que Deus descansou então? Será que nós não é momento? Será que nós não temos que pegar esse tempo e olhar e falar assim, eu preciso planejar melhor os meus dias. Eu preciso começar a ver que isso daqui é uma máquina. Eu preciso cuidar dessa maquininha aqui, né? Além de ser o templo do Espírito Santo de Deus, que vai ser me cobrado também um dia. O Senhor me deu o templo do Espírito Santo. O que eu fiz com ele? Eu estou cuidando ou tô nem aí? Não, deixa trabalhar lá. Nossa, aquela ali sim, é ligada no 220. Eu já fui até chamada. Nossa, ela é ligada no 220. Aí eu falo, opa, preciso diminuir a minha voltagem. Aí está muito acelerado. Fora essa correria toda de tantas as coisas que a gente vai dar uma olhada, nós precisamos também ver que nós precisamos dar um descanso para a nossa mente. Porque além do corpo, a nossa mente é algo que trabalha o tempo inteiro. Há um momento de nós descansarmos essa maquininha aqui também. E aí eu vou pedir para os irmãos darem um pulinho lá no Evangelho de Mateus. Lá na frente, Mateus 8. Certo, não
sei se eu anotei certo. Eu acho que eu não anotei. Não é Mateus 8, não. Eu acho que eu vou lá em Marcos, que eu tinha anotado em Marcos e eu anotei outro. É que dependendo tem às vezes o tipo de versão que eu prefiro. Vamos, é isso mesmo. Mateus 8, 23. Essa versão é diferente. Evangelho de Mateus, versículo 23, diz 8, 23. Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiravam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mais uma vez, Jesus, sendo o Senhor, Deus, ele precisava dormir? Não, ele é Senhor, ele é todo poderoso. Nós vemos o exemplo de Jesus. E o Senhor sendo Senhor e sendo sabedor de todas as coisas, porque quando ele esteve aqui entre nós, ele foi homem, sujeito a passar todas e qualquer situação como nós passamos, para que ele desse o exemplo. Ele já sabia que ele passaria por uma situação muito difícil, que seria aquele levante do mar, aquela tempestade toda. E o que ele fez? Ele dormiu. Nós precisamos dormir, nós precisamos descansar a nossa mente, porque a qualquer momento pode se levantar uma grande tempestade na nossa vida. E se você não tiver com as suas forças renovadas, como é que você vai fazer para enfrentar? Aquela pessoa agitada que não para, que não descansa nem nada, como ela vai fazer para enfrentar a batalha que ela vai ter no outro dia, se ela não renovou as suas forças, se ela não descansou, se ela não conseguiu parar a mente dela para planejar como eu vou pagar aquela conta que está negativa? Eu não dormir não vai fazer surgir dinheiro na minha conta no banco para pagar a conta. Eu não dormir não vai fazer aquela pessoa que ficou nervosa comigo, fazer ela ficar de bem comigo. Eu não dormir não vai resolver nada. Ai, mas você não tem ideia, irmã Vilma, você não tem ideia de como que é a minha vida. Você não tem ideia do problema. Então chora. Gente, chorar dá um sono, é uma delícia você chorar até os olhos não aguentarem mais, que nem bebê. A gente dorme. Chora diante do Senhor, coloca tudo que você precisa falar para o Senhor daquele problema, põe para fora. O problema é que a maioria das pessoas que estão agitadas, elas agem dessa forma. Ai, porque eu vou precisar resolver isso, não sei o quê. E aí, ela se agita mais ainda. O corpo não para, as pernas não param, a cabeça não para, você não dá um descanso. Ao invés de você aquietar. O Senhor sempre fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos nos aquietar mais diante das situações em que nós passamos. Então, quando você sabe que você vai passar por algum tipo de tempestade, vai dormir. Descansa no Senhor. Nós não descansamos, nós queremos resolver tudo, resolver a tempestade, resolver o mar. A gente já quer resolver, fora os ansiosos, né? Quer resolver antes. Sabe que vai ter um problema, você sai correndo para resolver o problema. Calma, tudo tem um momento certo. Tudo tem. Eclesiastes, ele ensina pra gente: há tempo para todas as coisas, até a hora de vir a turbulência na sua vida vai vir. E a gente vive de turbulência em turbulência, né? Tá indo calminho, o mar, tá ali tranquilinho, dali a pouco, pronto, vem uma ondona. Quase derruba, mas não derruba, viu, irmãos? Porque quem tá com Jesus no barco,
a tempestade se acalma. Pode se levantar qualquer tempestade, mas uma hora o mar vai se acalmar. Mas nós não descansamos, aí nós ficamos nessa coisa de estar indo, e dali a pouco o seu raciocínio, a sua mente não funciona, você não consegue encaixar mais as coisas, porque nós queremos correr atrás do problema, resolver o problema, e aí você não descansa, dali a pouco você vai causar um outro problema, que é um problema físico ou um problema mental. Nós precisamos sim, em todo tempo, estar descansando. Dá uma olhadinha na tua agenda e vê, isso daqui não é tão necessário, vou tirar. Vou passar mais lá para frente, vou dar uma descansada. Vou colocar diante do Senhor uma situação, vou falar com o Senhor, vou descansar, vou dormir. Esse final de semana não vou fazer nada. Teve um final de semana que falou, eu me nego a limpar a casa, vou tirar só a bagunça, porque eu não suporto bagunça, é uma particularidade minha, só tirei por cima, fiquei assistindo o filme o dia inteiro, de pezinho pro alto, falei, não vou fazer nada. Eu olhava para aquele pozinho que estava, falei, você não me domina, pozinho, vai ficar aí na estante, não vou olhar para você. Trabalhei a semana inteira, eu falei, não vou, vai ficar aí. Outra semana a moça vai vir, vai limpar, vai ficar até outra semana, eu não estou nem aí. E às vezes porque a gente fica na dependência não, precisa estar limpo, precisa estar aqui, precisa... E você não para. Preciso cumprir compromissos. A minha família é enorme. Se eu contar, deve ter quase todo final de semana aniversário de alguém, festa de alguém, alguma coisa. Às vezes eu fico assim, gente, comemora menos, pelo amor de Deus. É muita coisa. E às vezes nós não damos conta. Então, às vezes eu falo assim, desculpa, eu não vou. Por quê? A gente precisa dar uma puxada no nosso freio. Ainda mais, os jovens ainda têm bastante energia, mas a gente que já passou dos 20, dos 30, um pouquinho assim, a gente precisa. E a ordenança do Senhor. E quem não obedece ao que o Senhor manda, você tem várias consequências. Vamos dar um pulinho lá em Isaías 30. Isaías, profeta maravilhoso. É um dos livros que eu amo estudar. Preciso estudar mais. Inclusive. Isaías 30:15 diz assim a palavra do Senhor. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força. Mas não quisestes. 30:15, Isaías 30, versículo 15. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força. Nós precisamos confiar e descansar no Senhor. Não também, né? Às vezes as pessoas têm alguns que descansam demais também, né? Não faz nada. Aí a preguiça já é pecado. A palavra do Senhor fala que aquele que não trabalha não coma também, né? Então nós não podemos ser preguiçosos, mas nós precisamos confiar no Senhor. E o que eu acho lindo deste versículo, aqui tem todo o estudo que ele fala, né? Mas não quisestes, pelo contrário dissestes, o povo disse, né? Não, fugiremos a cavalo, vós fugireis e dizeis, cavalgaremos sobre cavalos velozes e os vossos perseguidores serão velozes. 1000 fugirão pela ameaça de um só e fugireis pela ameaça de 5, até que fiqueis como o mastro no topo do monte, como o estandarte sobre a colina. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Ele se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça. Felizes são todos os que nele esperam. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Nós precisamos aprender que o Senhor, Ele tem algo maravilhoso para as nossas vidas quando Ele te prometeu. Porque também às vezes nós colocamos na nossa cabecinha que o Senhor prometeu alguma coisa para a gente e foi a nossa vontade, não foi a palavra dEle. Mas quando o Senhor te deu uma promessa, Ele te deu uma palavra, espere no Senhor que essa palavra vai se cumprir.
Porque nada do que o Senhor venha falar para a gente volta para trás. As nossas palavras às vezes podem voltar, a do Senhor nunca. O Senhor nunca. Ele me deu tantas promessas lá atrás e eu vou vendo aos poucos na minha vida se cumprindo. Algumas eu falo, nossa Senhor, essa eu já nem lembrava, glória a Deus, obrigada. Nem pensava mais assim, ou não pensava mais não, às vezes talvez nem almejava mais, porque ficou para segundo plano. Algumas outras coisas viraram mais prioridade. Eu falo que teve uma das coisas que quando eu comecei a vir aqui, eu sentava ali e eu falava, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Ou então eu não quero mais gostar dele, Senhor, porque ou ele casa comigo ou eu não casa. Quando Davi falava, né? Porque eu queria fazer certinho, eu quero casar, ali, certinho. E aí, né, falava assim, parei de pedir. A palavra começou a entrar tanto assim que isso foi uma coisa que eu deixei. Quando eu fui ver, chegou um dia ele falou, vamos casar, quer casar comigo? Não parei. Porque eu deixei, não deixou de ser prioridade. Eu comecei a falar, não, Senhor, eu preciso mudar. Aí eu comecei a buscar em Deus a mudança em mim, porque eu via quanto eu era errada. O que adiantava casar errada daquele jeito? Precisava mudar. Aí eu comecei a pedir, Senhor, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. Eu já olho, obrigado, você tem tanta coisa para mudar ainda, né, Senhor? Mas vamos lá, tudo ao seu tempo. E aí nós precisamos ver que realmente o Senhor, Ele trabalha conosco quando nós confiamos e descansamos nele. Há um tempo para todas as coisas. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Está doente? Tem um momento de se tratar. O que adianta você estar com um monte de coisa fazendo? Você vai trazer mais problemas ainda. Está cansado? Descansa. Está cansado mentalmente? Converse com o Senhor. Está com muita tribulação? Ore. Mas tem esse seu momento com o Senhor, tem esse seu momento de descanso com o Senhor. Está triste, chora. Eu digo de chorar até dormir, porque os irmãos sabem dos problemas que eu tive com a Carol. Quantas vezes eu deitei na cama daquela menina e eu chorava a noite inteira, até dormir. Quando eu ia ver, estava amanhecendo, eu falava, obrigada, Deus, eu dormi. Pensava que eu não ia dormir e dormia, já tinha dormido, estava lá. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, estamos na pegada. Não, o Senhor é comigo, estou naquela, né? O Senhor é comigo, vou resolver, vai ter o problema. Não, Deus é comigo, Deus é mais... Nós achamos que nós somos super-heróis. Não, nós somos pessoas dependentes de Deus. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Seja dependente de Deus. Seja totalmente dependente de Deus. E descanse nele. Nós precisamos cada vez mais entender que há tempo para todas as coisas. Precisamos ter esse momento de falar assim, pronto, hoje deu, é isso, agora eu vou descansar. Preciso. Ah, mas você não tem ideia como é lá em casa, tal. Planeje o seu dia. Se você não está conseguindo arrumar um tempinho para o seu descanso, é porque você não está conseguindo fazer o que o Senhor nos ensinou, a planejar. Planejar uma horinha, nós temos 24 horas, 8 para dormir, quem consegue dormir, ou quem tem tempo pode dormir 8 horas, 6, 5, mas você não consegue tirar um tempinho, uma horinha, meia hora, não digo a metade da noite, que é a hora da meia-noite, Deus fez o dia e a noite para descansarmos, o dia para trabalharmos. A não ser quem trabalha em turnos diferentes, mas tem o seu momento de trabalhar e tem o seu momento de descansar. Nós precisamos colocar diante do Senhor toda e qualquer situação difícil que nós estamos passando, mas descanse. E uma coisa ruim de quem é hiperativo e ele não nota isso é às vezes o transtorno ou o problema que ele causa nas pessoas que estão em volta dele. Porque ele não para, a pessoa não para, dali a pouco ela está deixando todo mundo agitada, e nem todo mundo está na mesma pegada que a pessoa. Eu tenho alguns clientes que eles me ligavam de noite, eu estou na minha casa, o cara está na obra 11 horas da noite, está me ligando para ficar me perguntando de peça, disso, de metragem, daquilo, e o cara, desliga, desculpa de estar ligando. O que eu comecei a ver? Eu falei, não, essa hora eu não vou mais atender cliente, não. Celularzinho, manda o WhatsApp, alguma coisa, deixo. Aí chegar de manhã, querido, ontem à noite eu estava em família. Ontem à noite eu estava com meu marido, estava com a minha filha. E aí eu falo, e aí eu converso, porque não é a hora.
Eu preciso. Eu deixei de vender. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu coloco diante dele. Então nós precisamos começar a termos esse momento de estar em família, esteja com a sua família. É o momento de estar com o seu marido, é o momento de estar com o seu filho, com o seu filho. Vamos, para encerrarmos, vamos em Mateus 11. Que é o que acho que todos nós fazemos, todos nós um dia fizemos, ouvimos este grande apelo do Senhor. Evangelho de Mateus 11, 28. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou pedir para Gabi, põe Gabi. Ele fala: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E quando nós ouvimos como ele fala: Tomai sobre vós o meu jugo. E aí muitas pessoas como eu não sabiam o que era um jugo, que não é julgo, de julgar, como eu errava por muito tempo. Essa peça de madeira que traz essa direção para os bois, isso é um jugo. Em alguns lugares chamam de... deixa eu tentar lembrar um outro nome. Tem um outro nome, acho que é canga. Como? Não, cabresto é outro, fecha os olhos. É canga, né? Isso que ele fala, vamos cangar o boi. Isso daqui é um jugo. É uma peça de madeira muito, muito pesada. Ela é de madeira maciça. Para que é colocado? Para colocar e dar uma direção. Ele anda com aquele peso. Aquilo é muito pesado para o boi. Andam os dois para que eles possam carregar lá a carroça e tudo. E ele anda carregando, dirigindo para não ir nem para um lado. Ele vai dentro daquilo ali. Quando o Senhor, ele pega e fala para mim: Tomai sobre vós o meu jugo. Vocês imaginam o que é tirar de cima dos seus ombros um peso deste tamanho de madeira e você receber o amor de Jesus? Você imagina o que é você passar a vida inteira como eu passei, sobre um peso enorme, me levando, tipo, você precisa ser assim, todo mundo faz, isso é desse jeito. O jugo que o mundo te dá são alguns assim terríveis. Eu até estava anotando ali, na hora que eu estava escrevendo, algumas coisas que o mundo te dá. Um jugo te impõe padrões. Eu vejo pessoas cansadas, se matando, referente a coisa de saúde, ou por causa do padrão de corpo, porque tem, se não for magérrima, se não for alguma coisa, se você não estiver dentro do padrão, você tem que se matar ou em remédios para emagrecer, ou se colocar a fazer várias situações, porque você tem que manter aquele padrão. Isso cansa as pessoas, isso é pesado sobre a vida das pessoas. Tudo que vem do mundo que te tira a tranquilidade, te tira o sono, é pesado, é jugo do mundo. Agora Jesus, ele pega e fala: tira esse peso, descansa. A gente vai olhando todo dia, vê gente cansada, com peso de problemas, troca esse peso. Joga tudo isso fora e recebe simplesmente o jugo do Senhor. O que ele fala? Ele fala que o meu jugo é suave. Por que é suave? Porque as ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor. Ele pega e fala: filho, não faça assim. É melhor do que aquela coisa te pressionando, te forçando a fazer assim. É melhor você ouvir a voz do Senhor e descansar. É melhor você ouvir a voz do Senhor e seguir exatamente o que Ele tem te falado. Nós vemos a palavra do Senhor, estamos recebendo tanto alimento espiritual, porque nós sofremos ainda, porque estamos tão cansados nessa correria, nessa busca desenfreada de tanta coisa no dia a dia da nossa vida.
Nós precisamos descansar. Se o mundo está te colocando um peso desse sobre as suas costas, tire. Se você está querendo carregar o mundo inteiro sobre as suas costas, sobre o seu ombro, não adianta, não vai dar certo. Uma hora você não vai aguentar. O que vai acontecer? Tem gente que bota tanta coisa no peso em cima dos bichinhos que uma hora ele arria. Se você estiver carregando tanto peso sobre a sua vida, vai ter uma hora que você vai arriar. Mas se você simplesmente obedecer à voz do Senhor, você vai conseguir caminhar. Quando nós falamos sobre jugo desigual, é sobre isso. Você fecha uma sociedade com a pessoa que não segue a mesma direção que você, não tem os mesmos pensamentos que você, nem o mesmo princípio que você. A pessoa vai querer ir para um lado, o outro com o outro. Como que vai dar? Um relacionamento. Como é que um relacionamento de jugo desigual dá? Eu quero ir para cá, eu quero ir para lá, eu quero ir para cá, eu quero ir para lá. Não dá certo. Isso é o jugo. Isso é o peso. Nós precisamos tirar esse peso que o mundo tem colocado sobre as nossas vidas. Obrigada, Gabi. E recebemos o jugo do Senhor, que é suave, e o fardo dele é leve. Eu imagino que o fardo dele sobre as nossas vidas seja a dificuldade que nós temos em obedecer à voz de Deus. Eu acho que esse é o maior peso, que talvez a palavra venha sobre as nossas vidas. Porque, não sei quanto a vocês, é fácil obedecer a palavra? É difícil, né? Eu acho que esse é o único peso que vem, porque como é difícil para nós. Mas eu tenho certeza que a partir do momento, pela minha vida, quando nós aprendemos a obedecer a palavra do Senhor, descansar no Senhor, porque tem coisas que não cabem a nós, por mais que nós lutemos. Eu fiquei muito entristecida de uma situaçãozinha pequena, boba que aconteceu. Eu gosto de falar de mim, porque de mim a fofoca saiu da minha boca mesmo, então eu posso falar, né? Então de mim eu falo mesmo. Minha vida é a Bíblia aberta, né? A vida de muita gente fala, minha vida é uma garrafa aberta, é uma latinha aberta, mas a minha vida é um livro, é a Bíblia aberta. A minha menina está muito machucada, porque ela mal terminou um relacionamento, teve um namoro de vários tempos, o rapaz até falou sobre casamento, e de repente houve uma situação em que ele é uma pessoa muito, muito correta, muito direta, muito verdadeira, e ela não gostou de algo que aconteceu no relacionamento, ela terminou o namoro. E ela tinha jogado as expectativas dela nesse relacionamento, e encerrou. Isso machuca. Mesmo você gostando de uma pessoa, isso machuca. E aí ela veio comentar comigo sobre um crush. E aí eu comentei, mas já de crush? Aí eu falei para ela bem assim, dá um descanso para o seu coração. Dá um tempo. E ela chorou. Por causa nós conversamos e depois ela chorou muito. Eu acho que tem hora que nós precisamos olhar que nós não damos descanso para nada. Nós colocamos coisa, dentro de situação, não sabemos ficar sós, não sabemos ter um tempo para a gente com Deus, não conseguimos nada, estamos cansados. E aí Jesus vem e fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está com alguma situação que você tem se sentido cansado? Você fala, coloca nas mãos do Senhor, descansa nele, é Ele que vai te aliviar. É Ele que vai trazer o refrigério. É Ele que vai curar essa ferida. É Ele que vai fazer a sua maquininha que dá uma descansada, dá uma parada. Porque a nossa cabeça, ela funde uma hora. O nosso corpo também funde se a gente não parar. Então temos a hora e o momento de olharmos para Deus e ver Deus não precisava descansar, mas descansou, dando o exemplo, então eu também vou descansar. Jesus não precisava dormir, mas eu também vou, seguindo o exemplo, eu vou, Senhor. Precisamos fazer isso conosco mesmo. Porque se nós vamos estar entrando nessa loucura que o mundo está colocando de cada vez mais estarmos mais agitados e colocando mais coisas, e nós estamos andando e correndo. Dá uma descansada, irmão. Dá uma desacelerada. E isso é para mim, eu falo. Porque eu vejo em mim o tanto que às vezes a gente está se colocando nessa correria louca que está o mundo.
mas vamos nos descansar. E se há algum peso, alguma coisa, nesse momento, eu quero que você não precisa nem levantar, vamos descansar hoje. Fica sentadinho ainda mesmo no seu lugar e coloque diante de Deus agora e nós vamos estar orando. Coloque diante do Senhor, fala com o Senhor, tem esse tempinho, dá uma descansadinha de 1 minutinho da sua cabeça e fale só com o Senhor. Tem uma coisa que eu falo, uma vez que eu aprendi, que eu falo que me perdoe quem faz, tá? É opinião particular. Yoga não é de Deus. Eu fui uma vez numa aula de yoga, que fala, né, hoje, antes falava yoga, agora é yoga. E a primeira aula, dali a pouco, a pessoa começou e falou assim, agora descanse. E aí falou assim, não pense em nada. Quando a pessoa começou a falar, como assim não pense em nada? Eu não consigo não pensar. Não pense em nada. Esvazie sua mente. Eu não consigo esvaziar a minha mente. Não é de Deus esse negócio, não. Deus fez a minha cabeça um ser pensante. Como é que eu não penso em nada? E a palavra de Deus fala que a cabeça vazia, né? Entra o que não presta. Fala, não, esse negócio de não pensar não é de Deus, não. E eu não gostei. Toda vez que alguém fala, eu falo assim, puxa, esse negócio de não pensar em nada. Mas não pense em nada que venha te trazer dor de cabeça, que venha te trazer problemas. Não pense em nada neste momento que venha te trazer dor. Pense em Deus. Em Deus nunca vai fazer mal para você pensar em Deus. Então esse momentinho agora entre você e Deus. Converse com Ele neste momento. Converse com Ele. Fale para Ele. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Estamos, Senhor, passando por tantas situações, Paizinho amado, Pai querido. E o Senhor conhece, Pai, o nosso coração. O Senhor sabe as causas, o Senhor sabe os problemas, o Senhor sabe o que tem trazido peso sobre as nossas vidas, Pai. Essa dificuldade em resolver uma situação que vem se prolongando há tanto tempo, Senhor. Uma luta, Pai, que está vindo sobre a minha vida. Ó, Pai, em nome de Jesus, permita, Pai, que eu possa ter um sono de descanso, para ter no outro dia, Senhor, o meu corpo renovado, as minhas forças renovadas, Senhor. Envie, Pai, em nome de Jesus, o Teu refrigério, que eu possa acalmar a minha alma, Senhor, que eu possa descansar em Ti, que eu possa aquietar e saber que o Senhor é Deus na minha vida e ter a certeza que o Senhor está trabalhando em todo o tempo, Pai. Eu coloco a minha vida, Pai, colocamos as nossas vidas, Senhor, diante de Ti, Paizinho. Pai, que nós possamos sossegar, Pai, e saber quem está no comando das nossas vidas, Senhor, é o Senhor. Obrigado, Paizinho, porque o Senhor renova, o Senhor tem enviado, Senhor, os Teus anjos e nos dado grandes livramentos, Pai, e nós queremos Te agradecer em todo o tempo, porque só o Senhor é Deus em nossas vidas, Pai. É em nome de Jesus que nós Te agradecemos por podermos, Pai, trocar o nosso fardo, trocar o nosso jugo e descansar, Senhor, em Ti, crendo, Pai, que o Senhor, quando der ordem para que a tempestade cesse, irá cessar. Que o Senhor, quando der ordem para que tudo se aquiete, tudo se aquietará em nossas vidas. E assim nós glorificamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, em nome de Jesus.